Tá certo. Bruno, eu sei que daqui a pouco você vai trazer um convidado, nos avise quando esse convidado estiver com você. Confirma pra gente, você já tem um convidado, um vereador que inclusive vai conversar com a gente? Você já pode colocá-lo na tela? Já tenho, sim. Então, ok. Bruno Pinheiro tem um convidado especial, um vereador, um parlamentar da cidade que vai trazer informações atualizadas sobre esse enfrentamento, essa situação muito difícil no município de Canoas. Bruno, por favor. Exatamente. Ótima noite ao senhor. A gente está ao vivo em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. O senhor tem acompanhado relatos. A gente comentava agora, teve uma pergunta do nosso comentarista, de como que a área comercial vai fazer, porque os compromissos, tem financiamentos, as dívidas estão chegando, mas as pessoas não têm renda. E o que se espera, os comerciantes, o senhor que anda muito mais do que eu aqui, o senhor conversou com os comerciantes, eles esperam, eles vão adiar esses compromissos, espera algum incentivo do Estado? Eu acredito sim que nós vamos ter várias reuniões daqui para frente do Poder Público, da Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com as entidades representativas, para tentar entender a situação de cada um, para montar um plano de ação, de auxílio emergencial, um benefício aí para socorrer aí, porque são quem gera emprego, quem gera renda para a nossa cidade. Então, realmente, uma situação muito preocupante com os empresários. O entrevistado está ouvindo o estúdio. Perfeito. A gente quer agradecer pela gentileza em atender a equipe da Jovem Pan News. Agora, essa notícia das chuvas que atingem a região. Há um comunicado por parte da Prefeitura, Defesa Civil, que a população, inclusive as autoridades, pretendem fazer a partir de agora, hein? Eu estava falando aqui pro Bruno, né, dessa situação assim que vai ter que ter um plano emergencial aí para socorrer as empresas, quem gera emprego, quem gera renda aqui para nossa cidade. Porque tu imagina assim, ó, esse lado leste da cidade, onde tem 80 mil residências que foram atingidas, ali tem empresas, tem, por exemplo, assim, ó, num lado ali tem uma empresa grande que é a maior fabricante de tratores aqui do Brasil, se não da América aqui, né? Que é a GCO, a antiga Massey Ferguson. Ali ontem nós sobrevoamos, ali inclusive o Bruno estava na companhia do voo, totalmente alagada a empresa, centenas de máquinas prontas para entregue para os seus clientes, tratores, colheitadeiras, submersos embaixo da água. Então, realmente, para essa empresa ainda é uma multinacional, uma empresa grande, que talvez tenha suporte, mas o pequeno, o médio empreendedor, aquele que contabiliza ali, e que são os que geram emprego realmente aqui na cidade, essa é a preocupação, e tem que ter, sim, um plano de socorro para esse pessoal. Vereador Ayrton Souza, você, Roberto Mota. Eu queria perguntar ao vereador como é que está a situação especificamente em Guajuviras e em Matias Velho. O bairro Guajuviras não foi atingido pela enchente, né? Foi o outro lado da cidade. A cidade aqui ela é dividida pela linha do trem e pela BR-116. Então, o lado leste é onde fica o bairro Matias Velho, o bairro Harmonia, o bairro Fátima, o bairro Rio Branco, o bairro Mato Grande, esse lado que foi atingido. Nessa região tem a gente tem aqui a prainha do Paquetá. Essa prainha do Paquetá, ontem no voo que nós fizemos, nós percebemos que nem o telhado das casas aparece. Então ficou totalmente alagado. Então o Guajuviras não tem problema com o alagamento, assim a região da Matias e o outro lado da cidade. Sua pergunta, Zé Maria. Vereador, era sobre isso que eu queria perguntar, sobre essa relação aí. A parte da cidade que não foi atingida, ela está atuando para salvar ou reduzir os danos aí da parte atingida? Como é que está essa relação? Nós estamos aqui exatamente no hospital universitário. Inclusive, esse hospital aqui, ele está socorrendo 300 pacientes que estavam no hospital de pronto-socorro do outro lado da cidade, que está alagado. A gente percebe o fluxo de veículos aqui em nossa frente dobrou. Então, toda a cidade, os quase 400 mil habitantes, estão todos concentrados no lado oeste da cidade, aqui. Então, está todo mundo aqui concentrado, aqui, né? A universidade está abrigando em aproximadamente 10 mil pessoas.
os outros centros olímpicos, igrejas estão acolhendo os desabrigados e muita gente na casa de familiares. São calcula-se de 150 a 180 mil pessoas que migraram para esse lado da cidade de uma hora para outra. Agora, vereador, e a questão que envolve a segurança pública do município? Houve registro de saques, casos de violência? Como a Câmara Municipal da cidade monitora esses casos? Teve muitos relatos, assim, nada oficial ainda pelas autoridades, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Relatos assim de que as casas do outro lado da cidade onde está o alagamento, a enchente, casas de segundo pisos, tem relatos que estão sendo saqueadas, invadidas por delinquentes no período da noite. Então, são relatos de pessoas, inclusive já assistimos aqui, vídeo com tiroteio da polícia com os marginais na noite. Isso em regiões que já tinham um índice de uma segurança um pouco difícil, né? Sim, ali o bairro Matias Velho é um dos bairros, o maior bairro da cidade, e também registra muitos casos de violência, principalmente com crime organizado. Então essa região hoje está sendo alvo, está à mercê da bandidagem, porque não tem como fazer uma ronda. A polícia, imagina, a polícia já não tinha viaturas quase para fazer o policiamento ostensivo. Agora, como é que vai fazer o policiamento ostensivo com barcos, né? Aliás, nem barco tem, porque o poder público aqui a gente percebeu quão frágil é, porque quem realmente está socorrendo a comunidade, as pessoas, os voluntários. Voluntários 24 horas. E, aliás, importante dizer que estão vindo de todo o Brasil. Tem gente aqui de São Paulo, Santa Catarina, empresários que estão disponibilizando seus jet skis, suas lanchas, enfim. Hoje mesmo eu recebi aqui, eu estava lá próximo da Matias Velho, em frente ao Carrefour, e eu recebi lá uma comitiva de São Paulo. São protetores de animais que vieram aqui com a finalidade de socorrer e buscar os animais que estão à deriva. Vereador, agora a pergunta do Cristiano Beraldo. Vereador, o senhor naturalmente está acompanhando todo esse processo, né, da chegada, da subida da água e as famílias ficando desabrigadas. O senhor está aí desde o início acompanhando tudo de perto. Nesse período, o que mudou em termos de ajuda, em termos de liderança, né, para organizar esses esforços? O senhor vê a presença do governo federal ou do próprio governo estadual, ou ainda fica no município, nas mãos dos voluntários, realmente fazer o trabalho que precisa ser feito? Essa é uma frustração da comunidade. Eu percebo assim que a comunidade está frustrada, principalmente com o governo federal, que está postergando há poucos dias, ontem ou anteontem, a ministra deu uma entrevista que para mim foi desastrosa, onde ela disse que ainda não é hora de ajudar, de socorrer, né? Está esperando que os prefeitos enviem os seus pedidos, uma relação. Então, para mim foi desastrosa aquela entrevista da ministra Tebet, no sentido de que a gente tem uma expectativa de que o governo federal faça que nem o Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro fez, onde disponibilizou milhões e milhões de reais para socorrer naquele período da pandemia da Covid. Então, nesse momento, o governo federal ainda não se manifestou aqui para nosso estado, para a nossa cidade, principalmente. Zé Maria. Esse é o grande debate, né, sobre o nível de atuação. O senhor vereador acha que esse apoio, né, essa força tem que vir do Estado, da União, como deveria ser? Eu acredito, senhor, que inclusive para socorrer os empresários, né? Os empregos. Quando eu falo socorrer os empresários, não é o empresário em si, mas é os empregos. A gente se preocupa muito com o emprego. Então, acredito que tenha que se montar um plano, auxílio emergencial para as empresas, para os... Gente, a situação é assim, ó. Imagina, vai demorar 20 dias, 30 dias para as águas baixarem, segundo a expectativa da Defesa Civil. Agora tu imagina assim, depois desse período, as pessoas vão começar a retornar para casa. Aí muitos já não vão ter mais emprego. Agora eu estava vindo aqui para o hospital e estava recebendo a ligação
de um amigo que recebeu o comunicado que foi demitido. Então as empresas, e a gente tem que entender também que se elas não forem socorridas pelo governo federal, com um plano, um auxílio para essa região toda aqui, o estado inteiro, não vai ter emprego, porque realmente a situação ficou muito complicada aqui. Roberto Mota, você. Senhor Ailton, o que mais impressionou o senhor, o que mais emocionou o senhor com tudo que o senhor viu e tem acompanhado aí nesses dias? O que mais me impressionou foi a história das duas gêmeas de 7 meses que estavam vindo numa embarcação socorrida por voluntários, e que a embarcação virou e elas caíram na água, né? Uma está desaparecida e a outra foi socorrida por uma enfermeira ali que estava no local e que fez os primeiros socorros ali e conseguiu reviver a menina, e aí a criança está aqui, inclusive aqui no hospital, na UTI do hospital, e a outra está desaparecida. Então essa história aí me comoveu muito, além de ver também pessoas deficientes que sendo transportadas. No domingo mesmo, a minha embarcação que eu estava, nós socorremos uma cadeirante idosa que estava no 2º andar. Foi uma dificuldade para tirar. Então, as pessoas com deficiência tendo que ser removidas para dentro de um barco. Teve uma outra senhora que nós tiramos pela janela da casa. Então, são essas histórias assim, que deixam a gente muito emotivos por causa da situação, da fragilidade com que essa circunstância nos deixou. De fato, são diversas histórias. E o Daniel Caniato? Pois é isso. Agora, Ayrton, uma última pergunta. O senhor falou da frustração com os apoios dos entes federativos, mas ainda no campo da emoção. O que é preciso dizer sobre os voluntários da cidade que arregaçaram as mangas e têm procurado ajudar as pessoas? Quais outras histórias dos voluntários que acabaram mexendo com o senhor? Teve histórias assim, até que partiu assim. A gente percebe, e que me marcou muito, o estresse que está tomando conta dos voluntários. Chega o final da tarde, tem muita discussão entre os voluntários. Acaba chegando ali, acabam brigando um com o outro. Então, isto tem me marcado, porque eu vejo que eles não estão brigando por brigar, eles estão estressados, esgotados. Isso que nós estamos no 5º dia. E isso aqui vai durar muito tempo. Então, essas histórias, assim, de ver assim, as pessoas brigando para socorrer o nosso semelhante, brigando porque entende que aquele caso é prioridade, brigando para socorrer um animal. Teve uma senhora ontem, uma voluntária, que quando ela chegou uma embarcação cheia de animais, ela se emocionou e começou a chorar, a gritar na beira eu chamo na beira do mar. Então isso é emocionante. Deixa eu dizer para vocês, eu também sou um desalojado, né? Minha casa, minha residência está coberta pela água, o 1º andar. Eu estava socorrendo pessoas e quando me dei conta, eu imaginando que na minha casa não ia entrar água, quando me dei conta não conseguia entrar na minha casa. Estou com camiseta emprestada, estou com meia emprestada, com tênis emprestado. Então, aquele lado leste, não tem um morador que possa dizer assim, eu fui privilegiado e fiquei fora Não, aquele lado leste da cidade todo ficou embaixo d'água. Então, essas são as coisas assim que, se contar, só quem está aqui consegue dimensionar. E sentir essa energia, né? E sentir essa energia. A gente tem ficado praticamente 24 horas direto. Primeiros dias eu fiquei 49 horas ininterruptas, socorrendo e correndo para cá e correndo para lá. Então, quero aproveitar aqui para falar para todo o Brasil, assim, falar para todo o Brasil para dizer assim, quem puder socorrer as pessoas aqui na nossa cidade ou no nosso estado, não meça esforço, venha ajudar ou envie donativos, porque as pessoas aqui perderam literalmente tudo. Então, muitas pessoas têm me ligado de vários estados do Brasil, descobrem o meu telefone lá e tal, e estão se prontificando. Agora mesmo, há pouco tempo, eu estava recebendo uma ligação de uma cidade de São Paulo, esqueci o nome agora aqui,
que estão enviando amanhã 2 carretas. Uma outra coisa que me marcou, assim, ontem eu fiquei até feliz, assim, porque eu consegui 2 caminhões para ir buscar água aqui numa cidade vizinha. Aí eu consegui 70 mil litros, 35 mil litros em cada caminhão. Aí esse horário que ontem nós estávamos descarregando os caminhões aqui na universidade, que estava sem água já, por causa da enchente, acabou as estações de tratamento da Corsan não produzindo mais água, interrompeu o abastecimento. E aí a universidade, que está abrigando 10 mil pessoas, ficou sem água. Aí o reitor fez contato comigo, a gente correu, consegui 2 caminhões. Aí quando a gente veio entregar os caminhões aqui, eu perguntei pro rapaz que tá ali, ele disse, não, nessa cisterna aqui vai 2 milhões e 500 mil litros de água. Aí eu disse, pô, mas esses caminhões aqui foram uma gota no oceano, né? Para te ver o tamanho, a dimensão da nossa situação. Pois é, Ayrton Souza, vereador, visivelmente emocionado, é de se esperar. A gente quer agradecer muito por essa entrevista especial, essa conversa. Boa sorte, fique em segurança. Esperamos conversar com o senhor em breve. Boa sorte. Obrigado, tá? À disposição, e que Deus abençoe a nossa cidade e o nosso estado. Eu vou encerrar com uma imagem aqui, vou inverter uma câmera para a gente ter uma noção que nesse momento tem essa circulação de viaturas. A gente observa que a segurança, quando chega à noite e começa a ser reforçada, são viaturas da Polícia Civil, aqui no entorno da universidade, também do Hospital Universitário, de onde nós estamos ao vivo. E aí tem toda essa movimentação, essa é uma das avenidas mais importantes que dão acesso aqui a esse hospital, tem toda a segurança reforçada e claro que como é um hospital, a movimentação acaba sendo muito maior. Volto com vocês no estúdio, reforço que logo mais no Jornal Jovem Pan tem reportagens exclusivas que eu fiz hoje durante o dia, ouvindo relatos, entrando em residências, e a Jovem Pan vai continuar aqui acompanhando essa história de uma cidade que está na contagem regressiva para um recomeço de vida, de história e um recomeço, e que após isso tudo nós conseguimos levar um pouco disso e ser alguém muito melhor, porque são exemplos que nos não tem como ter uma só palavra, na verdade, que podemos colocar sobre o que estamos assistindo. De fato, só quem está vivendo, quem está sofrendo, quem viu o seu sonho ido embora, tomado pela água, consegue narrar esta cena aqui no estado do Rio Grande do Sul. Daniel Caniato e aos nossos comentaristas, volto com vocês.